Júlio Araújo da Rádio 96 FM. Na última partida, né, do ABC fora de casa, após aquele empate, você falou num tom diferente, falou sobre vencer o jogo de hoje, que seria, sim, imprescindível para a equipe do ABC, que vive um momento de tensão. Já é o 7º jogo em casa e sem nenhuma vitória nessa Série C. Qual foi o tom que você manteve, que você teve com a sua equipe no dia de hoje? Como é que foi essa conversa com os jogadores após esse empate que, querendo ou não, é frustrante para o torcedor e para vocês também? Boa noite. Infelizmente não era o resultado que a gente esperava, né? A gente chegou aqui com a intenção muito grande dessa classificação, de estar próximo do G8. E embora a gente tenha feito uma partida onde a gente conseguiu ter mais volume, conseguimos trocar muito mais passe no bloco de marcação do Figueirense, que veio muito bem definido ali na proposta de contra-ataque. Eu acho que a equipe foi valente até o último terço do campo, né, onde a gente ficou faltando ali um pouquinho mais de agressividade para terminar melhor a jogada, né? E com esse empate é evidente que fica um pouco mais difícil, mais remota as nossas chances de classificação, mas que nós temos que acreditar até o final, né? Eu sei que fica difícil, são 4 jogos. Esse jogo era o jogo da virada para a gente, para ir com bastante confiança, com bastante força para o Sul, que vamos enfrentar um adversário dificílimo, né? Mas infelizmente o resultado não veio. A gente vinha aí de 3 jogos dentro de casa, 9 gols. Então o ponto positivo foi que a equipe não tomou gol dentro de casa. Dessa vez, porém, não conseguiu ser um pouco mais efetiva no ataque, né? Tentar equilibrar isso dentro dos treinos, né? E tentar ir no Sul, ir ao Sul para somar ponto, né? Ainda temos no mínimo 2 jogos aqui dentro de casa e procurar fazer o máximo de pontos possíveis até o final. Boa noite, professor. Quando for a data da próxima partida desse em casa, né, contra a equipe do Guarani, vai ter completado 5 meses que o ABC não consegue vencer um jogo em Natal como mandante, né? Seja aqui no Frasqueirão, seja na Arena das Dunas, como ele já mandou algumas vezes. Claro que o senhor chegou há pouco tempo. Queria saber, da sua ótica, né, na sua opinião, o que é que acontece, né, para o ABC estar tanto tempo sem conseguir essa vitória dentro de casa. O torcedor já compareceu em bom número, hoje já foram mais os fanáticos que estiveram aqui, né, acreditando no resultado. Mas a equipe de novo tropeça, né? E o torcedor ele vai ficando com uma carga emocional muito, muito grande e acaba extrapolando também ali na saída da equipe. Por que o ABC não consegue vencer dentro de casa, né? Fora, às vezes, as vitórias acontecem, como aconteceram contra o Cruz, contra o Tombense, mas aqui essa carga acaba pesando muito. E, como eu falei, serão 5 meses sem uma vitória em casa até a data da partida contra o Guarani. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. A gente vem tentando organizar a equipe, primeiramente, embora vinha empatando, vinha sofrendo gols bobos, gols no final do jogo, né, que isso custou muito caro. A gente desperdiçou aí, somando a competição toda, uns 12 pontos. Isso nos deixaria tranquilamente no G8. Né? Então, hoje já teve um pouquinho mais de equilíbrio defensivo. Eu acho que a gente teve um pouquinho mais de volume de jogo com variações de jogada treinada. Só que ainda precisa ajustar essa agressividade, fazer com que os jogadores tenham um pouco mais de confiança para finalizar em gol. Não tem medo de errar e ser vaiado, né? A gente parabeniza, a gente agradece o apoio do torcedor que veio aqui, né? Tarde, chovendo, nos apoiar. A gente agradece esse torcedor que vem para torcer para o ABC. Não alguns que acabam extrapolando, como você falou, e dentro do jogo, durante o jogo, acaba colocando tantas críticas ali, tantas ofensas, que às vezes o jogador não está preparado para esse tipo de situação e acaba desvirtuando da partida, acaba errando o último passe, o último cruzamento, ou tem a possibilidade de dominar e girar em direção ao gol. Não, ele domina já condicionado a tocar a bola para não finalizar, para não ter aquela cobrança de, poxa, eu perdi o gol. Né? Então, isso que eu estou tentando trabalhar dentro da semana, entendeu? Mentalmente, para eles terem mais convicção do que eles fazem. Pô, o grupo é bom, o grupo trabalha demais, o grupo não reclama de nada, o grupo trabalha muito. Só que, infelizmente, eu sei que o torcedor tem essa... Pô, é chato também vir aqui, apoiar e o resultado não vir. Entendo o lado deles, mas também eu percebo, eu estou chegando agora
né? Eu percebo que os jogadores também sentem esse tipo de pressão por também não conseguir entregar, né, o melhor ali no último terço do campo. A gente tem 4 jogos aí para trabalhar isso. Nessa semana a gente vai trabalhar muito, ver quem tem esse tipo de... Quem vai crescer nesse momento difícil de pegar a bola e ter essa responsabilidade de chutar em gol, e terminar a jogada em gol. Né? A gente analisou, o Figueirense vinha tomando alguns gols de fora da área, insistimos nisso, trabalhamos nisso, e hoje houve mais cruzamentos, mais jogadas pelas laterais. É evidente que a gente não ia ficar só chutando por fora, trabalhamos todas as situações, mas isso a gente tem que pegar um pouco no pé do grupo, porque isso é falha nossa. Né? Essa ambição de vitória, principalmente acabar esse jejum de resultados aqui em casa, isso aí é falha nossa. Então a gente vai trabalhar muito essa semana e precisamos reencontrar o caminho de vitória, não só fora de casa, aqui em casa a gente está devendo muito. Rodrigo, aqui, boa noite. Boa noite. A gente pode observar também que essa falta de resultados, principalmente em casa, ela se atrela a um pouco da ansiedade desses jogadores, porque a gente observa que nos jogos fora de casa, por exemplo, o ABC ele não demonstra ter essa ansiedade, principalmente nesse último terço de campo. Os jogadores eles procuram ter um pouco mais de paciência de rodar aquela bola, de finalizar principalmente, mas quando é dentro de casa, existem fatores que fazem com que esses atletas criem uma insegurança dentro deles, até mesmo porque fora dele, né, do campo, tem o torcedor que pode, numa finalização errada, vaiar aquela tentativa, ou até mesmo numa tentativa equivocada, o torcedor novamente vaiar. Se acredita que esse fator também pode ser predominante para que esses jogadores não consigam ter esse êxito jogando especificamente dentro de casa? Obrigado. Olha, boa noite. Isso aí não pode ser uma desculpa para a gente, tá? Porque nós somos profissionais, trabalhamos todos os dias e todo mundo tem bastante experiência para não estar suportando qualquer tipo de pressão. Eu vi que no início do jogo a gente iniciou bem. A gente criou as possibilidades de gol saindo do tiro de meta, trabalhando a bola, coisa que a gente estava fazendo ligação direta no tiro de meta em outros jogos. E a gente começou com um pouquinho mais de tranquilidade, envolvendo o adversário, criando possibilidades de gol. Só que quando o tempo vai passando, a pressão vai aumentando. E ela não se torna assim apenas uma pressão, acaba sendo um pouquinho hostil, né, pelas ofensas que é bem individualizada ali. E alguns jogadores acabam cedendo, né, a esse tipo de comentário, de pressão. Pode ver que quando a gente vai chamar um jogador também no banco para entrar, ele sabe que ele vai entrar no momento que o jogo mais necessita dele, e às vezes ele está inseguro de buscar o grande lance, tentar resolver, né, chamar esse tipo de responsabilidade. Eu acho que se a gente conseguisse canalizar essa força, essa energia de pressão para o adversário e para a arbitragem, de repente a gente poderia ter um pouquinho mais de vantagem. Né? Quando vem uma pessoa e canaliza essa raiva para quem está vestindo essa camisa, eu não sei se ela está no caminho certo, né? Porque nesse momento a gente precisa de ajuda. Né? Pode me xingar à vontade, não vai me alterar minhas alterações, que nem hoje, mais uma vez eu tive um tempo perdido no primeiro tempo, com a saída do Ítalo, né? Aos 15 minutos eu poderia fazer 2, eu teria que fazer 2, porque aí me restaria só mais um tempo, eu não teria 3 tempos no segundo tempo. E às vezes vem uma cobrança exacerbada e você tem que ter a mente tranquila, a convicção do que está sendo feito. Né? Sabendo que o que vai desenhar o jogo, a gente vai fazer o gol, a gente vai tomar o gol, eu só tenho mais um tempo para fazer a troca. E depois que a gente gastou o nosso segundo tempo, a gente teve, infelizmente, o Sampaio, que já vinha sentindo, no intervalo ele já tinha me avisado, não deu para tirar ele no intervalo, vamos se arrastar um pouquinho mais, foi valente, só que infelizmente chegou um momento que ele caiu no chão e não dava mais. Então foi no momento que a gente, até para isso, você tem que ter atenção quando você só tem uma pausa, né? Se alguém vai sentir, vai cair, para não acontecer o que aconteceu no jogo do Maringá. Então eu estou muito preparado para isso, mas às vezes tem jogador que não sabe, não consegue reagir bem esse tipo de hostilidade que acaba recebendo e acaba não praticando as melhores decisões. Rodrigo, pergunta em relação a discurso. Você desde que chegou foi um cara muito confiante, falou muito da possibilidade de acesso do ABC, inclusive vislumbrando uma pontuação que a equipe poderia chegar. São apenas 2 vitórias em 15 rodadas, o ABC está com 17 pontos, e precisaria aí de pelo menos 3 vitórias, talvez um empate, para conseguir uma vaga na próxima fase.
tudo que você acompanhou nesses dias de trabalho do ABC, grupo de jogadores, que boa parte também já está aí há um bom tempo, o que é que te faz acreditar que o ABC, esse grupo, o seu trabalho, tem condições de chegar nesse objetivo mais longe, se é que você ainda acredita que o ABC pode chegar na próxima fase? Bom, a nossa meta era buscar as 3 vitórias dentro de casa, mesmo com toda essa dificuldade de vencer. Hoje era um jogo da virada, hoje era um jogo para a gente virar a chave, ganhar esse tipo de confiança, porque ganhando hoje, a gente contava com esses próximos 2 jogos em casa e teria a possibilidade de, com o Caxias, somar ponto, com o Retrô somar ponto, e a gente acabar classificando. Né? A gente viu que agora ficou muito mais difícil de a gente entrar dentro do G8 e terminar a competição com dignidade. Né? A gente encontrou o ABC nessa divisão, o mínimo que a gente pode fazer é deixar o ABC nessa divisão. Tá? Trabalhar com hombridade, com garra, não desanimar, quer queira, quer não queira, de um jogo para o outro já teve uma evolução, já é um jogo que não toma gol, já é um jogo que constrói com um pouco mais de personalidade, agora a gente precisa ajustar ali o último terço do campo, né, que ainda me incomoda bastante. Né? Eu, embora tivesse todas as convicções para esse jogo, por uma vitória aqui dentro de casa, não desmerecendo o Figueirense, que também é muito bem treinado pelo Pintado lá, a gente percebia que nos últimos 3 jogos a gente tomou 3 gols aqui. Então a gente correria o risco hoje também de tomar gol. E se toma gol, ia ficar pior ainda a situação. Mas a equipe acabou se comportando muito bem, teoricamente ali, defensivamente, na fase de construção. Agora a gente precisa ser mais efetivo ali na frente. Analisar com calma agora o jogo friamente, com câmera aberta. Né? Às vezes a gente assiste ou no jogo ali, ou na arquibancada, ou na TV, com narração, tem um tipo de emoção. Eu gosto muito de ver com câmera aberta, com a câmera dos analistas, onde a gente consegue ver a movimentação dos 22 ao mesmo tempo, analisar o que a gente acertou, o que a gente errou, quem estava frio no momento, quem conseguiu manter o nível de concentração, extrair o que tiver de melhor, né, e colocar para jogar, porque assim, a gente não tem mais o que falar, o que explicar, a gente precisa ganhar jogo. Chegou no momento que acabou o que a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer, a gente precisa ganhar jogo. Então, não encontrei nenhum adversário assim também que fosse extremamente superior a gente enfrentou adversários que estão no G8 e também a gente não também desmerecendo, mas fala, cara, por que a gente está nessa situação? O que está acontecendo? Eu acredito que é a fase final, é a forma de terminar o jogo, o volume a gente está tendo, a gente está fazendo superioridade nos setores do campo, a gente está pisando na área, não é um time que está chegando na linha de fundo só com um cara dentro da área, a gente está pisando no mínimo com 3, 4 jogadores da área, é caprichar no último terço. Caprichar, a gente espera que vá para o Sul e faça um jogo de igual para igual, né, e procura sair lá com o resultado, porque também se a gente vier com um resultado bom do Sul, a gente volta com mais confiança aqui e dá essa vitória que a torcida tanto merece.